Olá, tudo bem? Como vai você? Sua família? Estamos chegando na sua casa nesse horário, nessa hora e nesse momento tão oportuno para trazer ao seu coração o alento que é a palavra de Deus. A boa nova do Senhor Jesus, o Evangelho da Graça. Nesse ano, seremos conduzidos e orientados, mentorizados pelo evangelista Marcos. Esse evangelho tão peculiar, o menor dos 4 evangelistas, o texto mais sucinto, mais resumido, mas riquíssimo para nós. Eu te convido a ouvir essa palavra que é bastante importante para nós e nesse tempo certamente nos ajudará bastante. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que estavam à rede, jogando a rede, lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como já mencionamos, desde o domingo passado e na semana passada e agora, nós também estamos às voltas com o tema do chamado e do seguimento. Na vez passada estávamos no Evangelho de São João. Agora, início do Evangelho de Marcos, nós temos, e vamos ser conduzidos ao longo de todo esse ano, Marcos é o evangelista da pergunta que sempre deve estar pertinente na nossa cabeça. Quem é Jesus? Esse evangelho todo ele, trabalhado nos seus 16 capítulos, para responder a essa pergunta. E aí, pouco a pouco, ao longo dos domingos do tempo comum, os 34 domingos que temos, estamos já no 3º domingo do tempo comum, nós teremos a oportunidade de ir entrando na lógica, na teologia, na experiência desse evangelista e a sua comunidade. E o outro grande detalhe desse evangelho é o chamado segredo messiânico, onde Jesus, o tempo todo, pede aos discípulos e à multidão que não revelem quem Ele é, até que chegasse o momento oportuno. E você poderá acompanhar, vamos acompanhando ao longo desse ano, e vamos trabalhando isso. O que significa esse segredo? Por que tanto silêncio, tanta proibição de dizer quem Ele era? Então, hoje nós vamos observando os 4 primeiros discípulos no Evangelho de Marcos, os 4 primeiros, 2 duplas de irmãos. Os 4 eram pescadores. É lógico que depois se completam os 12, mas aqui nós estamos no início, no capítulo 1 do Evangelho de Marcos. E a palavra forte que está no início desse Evangelho é: Jesus faz o seu primeiro discurso. Sua primeira pregação começa com essa palavra: o tempo já se cumpriu. Que tempo? O tempo da espera. Veja que o Evangelho começa dizendo que João estava preso. Sinal para Jesus de que agora era a sua vez. Porque aquele que veio preparar os caminhos, aquele que veio ser o precursor, agora já estava no calabouço. Agora ele já estava imobilizado. Então, Jesus começa a agir a partir da experiência da prisão de João Batista. E assim, ele começa dizendo que o tempo já se cumpriu. Que tempo? Meus amados, hoje nós podemos refletir sobre 2 dimensões do tempo. O tempo cronológico, que os gregos e todas as culturas antigas trabalharam
nessa questão. Os filósofos, né, trabalharam para entender o tempo, como contar o tempo. A cronologia que hoje nós temos, estamos no ano 2021. O que significa isso? 2021 anos daquilo que foi a experiência do nascimento de Jesus. Você sabe que o calendário ocidental segue essa cronologia a partir da data histórica do nascimento de Jesus, que provavelmente não foi no ano 0, mas a partir do seu nascimento começa o ano 0. Provavelmente ele nasceu antes. Dizem os estudiosos que foi no ano 6º, antes dele. Ok? Quando ele nasceu, então zerou o calendário e começa a contagem dos anos. Agora estamos em 2021. Eu e você temos o privilégio de estar vivendo esse tempo. E olha que não são tempos fáceis. No começo da igreja, e os evangelhos agora, nesse início do ano litúrgico, que é chamado tempo comum, voltamos ao processo inicial. Jesus vai compondo a sua primeira comunidade, a comunidade que ele vai chamando para estar muito próximo dele, aos quais ele vai treinar, preparar, orientar, dar as instruções para que depois dele eles possam ir fazer o que eles aprenderam com Jesus. Então, as duas duplas de irmãos que hoje ele chama, ajuda a gente a compreender também que o chamado é para todos. E cada um vai responder ao seu modo. Veja que os dois primeiros imediatamente deixaram as redes e seguiram Jesus. Os dois irmãos últimos e os dois primeiros estavam lançando a rede, estavam no ofício da pesca, porque eram pescadores. Estavam no ato do ofício. Jesus vem à nossa vida e passa na nossa vida exatamente nas horas em que nós estamos lutando e lidando com a vida. Não é no momento de descanso. Pode ser que seja, mas normalmente é Ele que vem até nós. Ele busca-nos incansavelmente. Como Pai que ama os seus filhos e nos deu o seu Filho único, Ele veio para cumprir tudo aquilo que o Pai lhe pediu, para não deixar perder nenhum dos que foram atraídos para Ele. Então, os dois primeiros estavam no ofício. E olha, imediatamente, Jesus vai adiante e encontra mais dois. Os dois irmãos estavam lavando as redes. Essa é uma outra tarefa. Há necessidade daqueles que estarão no ofício e vão à frente na missão. Estarão em saída, estarão lançando as redes, estarão fazendo a obra. Mas ao mesmo tempo, na igreja, na comunidade, na família, tem que haver aqueles que estarão nos bastidores, na manutenção, no preparo do material, nos planejamentos. Olha para ver como é interessante. Então eles estão lavando as redes, ou seja, estão fazendo a manutenção das redes, que era o ofício deles, era o instrumento de trabalho. Então não esqueça. Quantas vezes você já discutiu, já brigou, porque você quer estar na frente da batalha? Não necessariamente, amados. Tanto quanto é necessário os que estão à frente da batalha, como aqueles que estão na retaguarda, que segura o bastão, que segura a situação para poder as coisas não desandarem. Assim é na família, assim é na comunidade, assim é na igreja, assim deveria ser na sociedade também. É esse modelo de comunhão e de amizade, de força que o Senhor nos quer constituir e imprimir na missão. Que todos sejamos capazes de compreender a necessidade de todos, cada um no seu devido lugar, e valorizar todos, né? Para que espelhamos na missão de Jesus, que também foi a missão dos profetas, foi a missão dos apóstolos, a missão das mulheres, dos homens de Deus ao longo desses séculos e séculos. Nós não vamos inventar a missão, nós somos continuadores dessa missão que eles abraçaram. E por isso, então, precisa da conversão. De novo, uma palavra que precisamos trabalhar. Converter-se, no grego, tem uma dupla dimensão. A conversão no sentido de ser uma metanoia, como diziam os gregos. Meta, de metá, que significa além. Noia, não é dos noiados não. Noia tem a ver com mente, nozes, nous. Mente, pensamento, cabeça, modo de pensar, modo de ver, de enxergar. Então a metanoia
é uma mudança na maneira de ver e de enxergar as coisas. E isso é necessário para que o processo do seguimento de Jesus se confirme e se concretize na nossa vida. Porque não dá para a gente seguir a Jesus com a nossa cabeça, com os esquemas anteriores. É simples de compreender. É necessário que possamos abraçar com a mente e o coração que Ele mostrou. Uma diferença imensa de ver as coisas. E aí Ele fala para os discípulos, a partir de hoje, vocês serão pescadores de homens e não mais de peixe. Percebe? A mudança do sentido e do significado. O ofício deles pode continuar o mesmo. Pescar homens das profundezas do pecado, do mal, que simboliza as águas profundas, para a margem, para a superfície, para o bem, para a bondade. É a mesma missão, mas com um sentido e um gosto diferente. Assim seja para nós o Evangelho do Senhor que nos toca e nos converte para ver o mundo, as pessoas, as coisas de outra maneira. Assim será o ano novo. A bênção do Senhor venha sobre ti, sobre a sua família e sobre toda a sua atividade desse ano. A missão na igreja, a missão no mundo. A bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Busque o Senhor, Ele há de encontrar você. Até a próxima. Fiquem com Deus. Sei que tu cuidas de mim, Senhor. Cuidas de mim. Sei que tu cuidas de mim, Senhor.